João, capítulo 6, a partir do versículo 15. Todos já acharam? Vamos ler com o guia do Santo Bem Espírito. Jesus caminha sobre o mar. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia chegado até eles. O mar agitava-se devido ao forte vento que soprava. Quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram amedrontados. Mas ele tranquilizou-os, dizendo: Sou eu, não temais. Então eles de boa vontade o receberam no barco e imediatamente chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar viram que ali não havia senão um barco e Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sós. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido o pão, após o Senhor haver dado graças. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu a eles assim: Em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque viste os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Então eles questionaram a Jesus: O que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes asseverou: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Por esse motivo o desafiaram: Que sinal poderás realizar para que o vejamos e creiamos em ti? Que obra farás? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão do céu. Respondeu-lhes então Jesus: Em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais vistos, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Santo tu és, ó Pai. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Nessa passagem aqui, irmãos, a gente vê que os discípulos entraram num barco para atravessar o mar rumo a Cafarnaum, e Jesus Cristo não foi junto com os discípulos. Jesus Cristo subiu no monte para orar, né? E as pessoas estavam querendo proclamar Jesus Cristo Rei à força, né? Porque Jesus Cristo havia acabado de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, né?
A Bíblia fala que Jesus alimentou 5.000 homens, isso fora mulheres e crianças, e toda essa multidão estava ali, estava dizendo, sabe, é de um rei assim que nós precisamos, sabe? Porque o Império Romano, ele só arranca dinheiro de nós, a gente só perde com ele, mas se a gente tiver um rei assim, como Jesus, sabe, ele vai solucionar os nossos problemas, né? Ele vai nos alimentar. Alguém que é capaz de multiplicar os pães e os peixes, né? Curar os enfermos do jeito que ele faz, sabe, é capaz de fazer qualquer coisa. Então nós precisamos ficar de olho em Jesus Cristo, e nós precisamos proclamar Jesus Cristo como rei. Ele precisa ser o nosso rei. Nós temos que fazer de tudo para que ele seja o nosso rei, né? E muitos crentes, irmãos, enxergam Jesus Cristo do mesmo jeito que essa multidão aqui está enxergando Jesus Cristo. Muitos crentes, irmãos, vão dizer, sabe, eu não posso ficar longe de Jesus, porque Jesus é aquele que resolve os meus problemas. Eu não posso ficar longe de Jesus, porque Jesus é aquele que coloca pão na minha mesa. Jesus é aquele que cura a minha enfermidade. Sabe, eu não posso ficar longe de Jesus. E de fato, irmãos, Jesus é aquele que coloca o pão na nossa mesa. De fato, Jesus é aquele que cura a nossa enfermidade, que soluciona os nossos problemas, né, irmãos? Mas Jesus, nessa passagem aqui, a gente vai aprender que Jesus não está nem um pouco feliz, nem um pouco satisfeito com essa multidão aqui indo até ele por causa de pão, Santo Senhor, ainda que ele os tivesse alimentado. Jesus não está nem um pouco feliz com essa multidão toda indo até Jesus Cristo por causa de pão. Santo Senhor, Né, irmãos? A gente vê que os discípulos entraram num barco, atravessaram o mar rumo a Cafarnaum. Jesus Cristo não foi junto com eles, né? Mas quando chegou no dia seguinte, aquela multidão procurou Jesus Cristo e Jesus Cristo não estava lá, né? Jesus Cristo, aquela multidão sabia que só tinha um barquinho ali embaixo ali, e para Jesus Cristo sair dali, Jesus Cristo tinha que entrar naquele barco. Só que acontece que Jesus Cristo caminhou sobre o mar e entrou no barco junto com os seus discípulos. E eles não viram, né, irmãos? E quando chegou no dia seguinte, cadê Jesus? Aonde que Jesus está? Como que Jesus não está aqui? Né? A gente tem que encontrar Jesus. A gente precisa ter um rei como Jesus Cristo. Jesus, ele vai solucionar os nossos problemas. Nós temos que ir atrás de Jesus Cristo. E o que aconteceu, irmãos, é que chegaram mais barcos e toda aquela multidão lá começou a pegar os seus barcos e eles atravessaram o mar rumo a Cafarnaum para encontrar com Jesus Cristo. Santo Senhor, Né, irmãos? Olha só que empenho em fazer Jesus Cristo rei, né? E quando aquela multidão atravessa o mar rumo a Cafarnaum para encontrar com Jesus Cristo, quando eles encontram Jesus Cristo, irmãos, eles vão dizer, mestre, quando chegaste aqui, né? Jesus, quando que você chegou aqui, Jesus? Né, irmãos? E a gente vai ver que Jesus Cristo não está com nem um pouco de paciência. Jesus Cristo não responde a pergunta deles. Jesus Cristo não responde a pergunta deles. Jesus Cristo vai virar para eles e vai dizer, vocês estão aqui só por causa de pão. Santo Senhor, Sabe, vocês estão aqui, sabe, só para me solucionar o problema de vocês. glória a Deus, Senhor. Vocês estão aqui só por causa das coisas que perecem. É por isso que vocês estão aqui. Jesus vai dizer para eles, vós me buscais não porque viste os sinais. Vocês não estão aqui porque vocês viram os sinais. Né, irmãos? O que Jesus está querendo dizer com sinais? Né, irmãos? O fato de Jesus Cristo ter multiplicado os pães, os peixes, o fato de Jesus curar os enfermos, como ele fazia, aquilo representava que ele era o Messias, de que ele era o Cristo. Então Jesus está dizendo, sabe, vocês não reconheceram que eu sou o Messias, que eu sou o Cristo, que eu sou o Salvador, e agora vocês estão vindo até mim por causa disso.
Santo Senhor. Não, vocês estão vindo por causa do pão, por causa de pão que perece, por causa das coisas dessa terra, por causa das coisas dessa vida. Vocês deveriam estar vindo até mim, porque vocês entendem aquilo que eu sou, aquilo que eu represento, aquilo que eu significo. Vocês deveriam estar vindo até mim, se alimentando daquilo que nunca vai perecer. Glória a Deus. Né, irmãos? E o quanto a igreja hoje precisa ouvir esse tipo de coisa. Santo Senhor. Quantos crentes hoje, irmãos, eles precisam ouvir, sabe por que você congrega? Você congrega para buscar pão que perece? Você congrega para buscar as coisas dessa terra? Você congrega para buscar as coisas dessa vida? Santo Senhor. Né? Esse não deveria ser um propósito, o motivo pelo qual você congrega. O propósito, o motivo pelo qual você busca Deus. Glória a Deus. Você deveria congregar para buscar o pão que não perece. Você deveria ter entendido que você congrega porque Jesus Cristo é digno de ser cultuado, Glória a Deus. é digno de ser louvado, é digno de ser adorado. Esse deveria ser o motivo pelo qual você congrega. Né, irmãos? Quantos crentes precisam ouvir esse tipo de coisa? Sabe, você vem aqui só para buscar o pão que perece, só para buscar as coisas dessa terra. Glória a Deus. Né, irmãos? E a igreja ainda se tornou uma igreja hipócrita. A igreja ainda se tornou uma igreja falsa, se tornou uma igreja medíocre. Não, aqui a gente tem um pãozinho que cai do céu. O pãozinho que cai do céu não passa de um pãozinho que perece, de um pãozinho terreno, que verdadeiramente não alimenta. Ainda que você receba casa, carro, solução dos problemas e cura de enfermidade, sabe, nada disso alimenta de verdade. Glória a Deus, Senhor. E Jesus está condenando justamente essa multidão por estarem buscando com o propósito errado. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Quantos crentes precisam ouvir esse tipo de coisa? Né? Olha só, que interessante. E Jesus vai dizer para eles, trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Glória a Deus, Senhor. Sabe, trabalhe não pelo pão que perece, mas trabalhe para aquilo que alimenta para a vida eterna. Glória a Deus, Senhor. Quanto trabalho vocês tiveram para pegar o barco, remar, atravessar o mar, para vir até aqui, a mim, para buscar pão que perece? Quanto trabalho em vão? Santo Senhor. Trabalhe para buscar as coisas eternas. Quanto trabalho, irmãos, os crentes estão tendo, sabe? Eles vão na igreja 2, 3 vezes na semana e congrega e constrói igreja, né, irmãos? E trabalha e vai 30, 20, 50 anos congregando para buscar pão que perece, Santo Senhor. para buscar as coisas dessa terra, Glória a Deus, Senhor. para buscar as coisas dessa vida. Para que trabalhe pelas coisas eternas? Glória a Deus. Vá à igreja buscar Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Busque as coisas eternais, não o pão que perece. Quantos crentes, irmãos, passam a vida inteira trabalhando pelo pão que perece? Essa se tornou a motivação da igreja. Porque o que a multidão quer? A multidão quer pão que perece. Santo O que os pregadores estão dando? Pão que perece. Né, irmãos? Coisas dessa terra, as coisas dessa vida. E aquela multidão, irmãos, quando ela ouviu isso de Jesus Cristo, aquela multidão não gostou nada de ouvir isso de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, eles não gostaram nada, né? Jesus Cristo já tinha falado para eles tudo o que eles precisavam ouvir, né, irmãos? Para eles se consertarem e para eles caminharem da maneira correta. Mas o que vai acontecer é que eles vão começar a rebater com Jesus Cristo. Eles vão começar a argumentar com Jesus Cristo. Do mesmo jeito que muitos crentes começam a argumentar quando você diz essas coisas para eles. Glória a Deus. Né? Aquela multidão vai dizer: o que faremos para realizar as obras de Deus? Né? Eles estão dizendo, quer dizer então que a gente se sacrifica, a gente vai até Jesus Cristo, a gente atravessa o mar, a gente rema e a gente não está fazendo a obra de Deus então? Quer dizer que isso não é obra de Deus? Santo Senhor.
né? É o que muitos crentes vão dizer. Quer dizer, então, que a gente congrega, a gente vai na igreja 2, 3 vezes na semana, a gente constrói igreja, sabe? A gente está lá, mó dedicação, não perde culto, e só porque a gente está buscando as coisas dessa terra, o pão que perece, a gente não está fazendo a obra de Deus? Só porque a gente está buscando as coisas dessa vida, buscando as coisas dessa terra? Glória a Deus. Né, irmãos? É o que eles estão argumentando aqui. Né? Parece que, quando as pessoas vêm à igreja hoje do jeito que está, elas pensam que é coisa nova. Não, mas não é coisa nova, não. Quando Jesus caminhou na terra era do mesmo jeito. As pessoas querem o pão que perece, né? E Jesus, irmãos, e o que vai acontecer? Jesus vai falar para eles, sabe? O que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus vai mostrar para eles o que é a obra de Deus. Vocês querem fazer a obra de Deus? Eu vou mostrar para vocês o que é fazer a obra de Deus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é que vocês venham até mim, entendendo aquilo que eu sou, o Messias, o Salvador, o Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, fazer a obra de Deus é quando nós vamos até Deus, quando nós congregamos, entendendo aquilo que Jesus Cristo é, aquilo que Ele representa, aquilo que Ele significa. Porque entendemos que Ele é digno de ser cultuado, que Ele é digno de ser adorado, que Ele é digno de ser louvado. Isso é fazer a obra de Deus. Glória a Deus. A obra de Deus não é a gente ir na igreja buscar o pão que perece. Não, irmãos, a obra de Deus é nós virmos até a igreja, né, irmãos, para conhecermos a Jesus Cristo, nos alimentando das coisas eternais. Glória a Deus, Senhor. A revelação da palavra de Deus, irmãos, deveria ser para revelar a Deus, não para revelar os nossos problemas. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o pão eterno, sabe, irmãos, é Jesus Cristo. E hoje em dia está se pregando tudo, menos Jesus Cristo. Santo Senhor. E Jesus, sabe, o que é fazer a obra de Deus? Sabe, hoje, irmãos, as pessoas nem sabem mais o que é fazer a obra de Deus. Né? Eu estou fazendo a obra de Deus, irmão, eu sou o cooperador, eu sou o diácono, sabe, eu vou na igreja fazendo a obra de Deus, eu estou trabalhando na construção, estou fazendo a obra... Sabe, irmãos, nada disso é obra de Deus na Bíblia, irmãos. Glória a Deus. Nada disso é obra de Deus. A obra de Deus, irmãos, é nós entendermos aquilo que Jesus Cristo é, aquilo que Ele representa, aquilo que Ele significa, e nós estarmos vindo até Ele com a motivação correta. Isso é fazer a obra de Deus. Glória a Deus, Senhor. E é isso que Jesus Cristo vai dizer para essa multidão, ó, isso é fazer a obra de Deus. Sabe, porque eles ficaram nervosos quando Jesus Cristo disse, irmãos, que eles estão lá apenas para buscar pão dessa terra. Do mesmo jeito que os crentes ficam nervosos hoje quando você fala para eles, ó, você não está indo na igreja com motivação correta. Você não deveria ir na igreja para buscar pão terreno. Você deveria ir na igreja para buscar o pão eterno. Sabe, irmãos, eles ficaram nervosos do mesmo jeito que essa grande multidão aqui também ficou nervoso, né? E quando Jesus Cristo vai dizer, ó, a obra de Deus é vocês virem até mim com a motivação correta, porque eu sou o Messias, porque eu sou o Cristo, porque eu sou o Salvador. Sabe, irmãos, o que eles vão dizer? O que eles vão dizer? Que sinal poderá realizar para que vejamos e creiamos em ti? Que obra farás? Irmãos, Jesus havia acabado de multiplicar os pães e os peixes. E agora eles estão pedindo sinal para Deus, para saber se Ele é o Messias mesmo, para saber se Ele é o Cristo mesmo, se Ele é o Salvador mesmo. Sabe, irmãos, esses são os crentes hoje. Os crentes hoje o tempo inteiro, não, porque eu preciso de um sinal para saber se isso aí é de Deus mesmo. Os crentes baseados em experiências. Sabe, irmãos, eles queriam experiências. Fé, irmãos, é a gente crer na palavra de Deus. Fé não é a gente enxergar algum ato sobrenatural para a gente poder crer. Né, irmão? Isso que é fé, a gente crê na palavra de Deus. E eles queriam um sinal. Quantos crentes hoje, ó, Senhor, manda um sinal, porque senão eu vou parar. Manda um sinal. Daqui a um ano, eu mando um sinal de novo, Senhor, porque senão eu vou parar. Aí daqui a pouco, manda sinal. Sinais não fazem um verdadeiro servo de Deus. Crer na palavra de Deus é que faz um verdadeiro servo de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, eles estão pedindo sinais aqui, olha só.
E eles ainda vão dizer, nós queremos um sinal para saber se você é o Messias. Porque os nossos pais, eles comeram pão lá no deserto lá. Deus mandou pão do céu para os nossos pais lá no deserto lá. Eles mandaram pão do céu lá para a gente lá, e que sinal você vai fazer? E Jesus vai dizer assim, não, o verdadeiro pão é Deus que dá para vocês agora. Esse é o verdadeiro pão. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, que verdadeiramente pode alimentar vocês. Glória a Deus, Senhor. Eu que posso alimentar vocês. Né, irmãos? E quando Jesus Cristo vai dizer, Deus vai enviar um pão para vocês, Deus vai enviar um pão para vocês do céu, e quem comer desse pão nunca mais vai ter fome, quem comer desse pão nunca mais vai ter sede. Eles vão dizer assim, Senhor, dá-nos sempre desse pão, né? A gente quer esse pão aí, Jesus, então, a gente quer esse pão aí. E Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais vistos, ainda não credes. Jesus Cristo vai dizer para eles, sabe, vocês querem esse pão que vocês comem e nunca mais tem fome? Você quer esse pão? Você quer essa água que você bebe e nunca mais vai ter sede? Sabe, sou eu estou aqui, mas vocês não creem. Santo Senhor. Vocês não acreditam em mim. Sou eu estou aqui. Sabe, irmãos, esses são os crentes hoje. Os crentes hoje, irmãos, eles acham que quando eles olham para o alimento verdadeiro, quando eles olham para o verdadeiro pão do céu, quando eles veem a verdadeira exortação do texto bíblico, para eles isso não é alimento. O alimento para ele é pão terreno, as coisas da terra, as coisas da vida. Não, tem que falar sobre a casa, tem que falar sobre o carro, tem que falar sobre a vidinha medíocre que ele vive. Sabe, irmãos, o nosso problema, irmãos, não é, quem dera se o nosso problema fosse o carro, quem dera se o nosso problema fosse a casa, quem dera se o nosso problema fosse minha enfermidade. O nosso problema, irmãos, é que nós estamos perdidos e precisamos de um Salvador. Esse é o nosso problema, que nós precisamos de nos alimentar, sabe, irmãos, de um pão que não perece. Glória a Deus, Senhor. E eles não creram, e os crentes hoje não creem no verdadeiro pão. Se eles ouvirem uma exortação da palavra de Deus, e somente da palavra de Deus, eles vão falar, puxa, mas Deus não falou comigo hoje, mas o que aconteceu? Não sei, precisava de uma resposta, Deus não falou nada, não saí alimentado hoje, vou ter que buscar outra palavra, sabe, irmãos, eles não creem na verdade da palavra de Deus, do mesmo jeito que essa multidão aqui olha para Jesus Cristo e não crê em Jesus Cristo. Santo Senhor. Jesus Cristo até servia para ser rei, mas para ser o Messias, o Cristo, opa, aí não. Santo Senhor. Né, irmãos, é para isso que a igreja serve hoje. A igreja hoje até serve para dar o carro, para dar a casa, para solucionar os problemas, mas para falar de Jesus, para dar o verdadeiro pão, aí a igreja não serve não, aí não foi isso que eu buscar, isso aí não me satisfaz não. Glória a Deus. Eles não criam em Jesus Cristo, sabe, irmão, Jesus Cristo não era aquilo que movia os seus corações. Jesus Cristo não era o combustível que fazia eles caminhar, eles não criam, irmãos, eles não acreditavam. Esses são os crentes hoje, a verdade da palavra de Deus não é aquilo que move os seus corações. Glória a Deus, Senhor. O que eles querem, irmãos, é coisas extra-bíblicas, o que eles querem é experiências, o que eles querem é pão que perece, as coisas dessa terra, as coisas dessa vida. E a hipocrisia é tão grande que ainda chamam isso de pãozinho quente que cai do céu. Né, irmão? Sendo que as mesmas coisas os ímpios lá do mundo estão buscando. Glória a Deus. Né, irmãos? As mesmas coisas os ímpios lá do mundo estão buscando. Glória a Deus. Então Jesus está condenando esta multidão. Quantas denominações, quantas igrejas Jesus Cristo não está condenando hoje com esta mesma motivação, com este mesmo propósito? Glória a Deus. Quantas igrejas, irmãos, fechariam as suas portas se parassem de dar pãozinho terreno? Né, irmãos? Seriam milhares e milhares de denominações de igrejas fechando as portas, porque pararam de dar o pãozinho terreno e agora estão dando o pão do céu, o pão eterno. Glória a Deus. Por quê? Porque a multidão quer pão da terra, a multidão quer as coisas dessa vida,
quer as coisas desse mundo. E Jesus vai dizer, ó, todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Irmãos, como que Jesus vai encerrar? Jesus vai dizer, ó, eu não vou ficar argumentando com vocês não. Sabe, que vocês ficam aí pedindo sinal, vocês já me viram, vocês não creem, vocês estão aqui, vocês vêm a mim só por causa do pão dessa terra, das coisas, sabe? Sabe, eu não vou ficar insistindo com vocês, não vou ficar explicando, não, porque aquele que o Pai enviar, esse vai vir a mim, esse vai crer em mim. Glória a Deus, Senhor. Então não vou ficar perdendo meu tempo com vocês, não. Sabe, muitos pregadores, irmãos, ao invés de eles simplesmente pregarem a verdade de Deus, e simplesmente se contentarem em pregar a verdade de Deus, mas aqueles que Deus tiver que enviar, Deus vai enviar. Aquele que Deus tiver que chamar, Deus vai chamar. Aqueles que Deus tiver que mover o coração, Deus vai mover o coração. Sabe, mas os pregadores não, eles acham que depende da capacidade deles, das pessoas se converterem. E eles ficam procurando métodos, eles ficam procurando estratégias. Não, vamos tentar dar o pão terreno junto com o pão eterno. Né? Será que Jesus está tentando dar o pão terreno junto com o pão eterno? Né, irmãos, esses milagres aqui eram sinais para que eles pudessem entender quem Jesus Cristo é. E se eles não haviam entendido, Jesus não está fazendo mais multiplicação de pães aqui não. Glória a Deus. Vocês vieram aqui só por causa de pão, então vocês podem ir embora, eu não vou dar mais pão para vocês. Simples assim. Mas os pregadores hoje, você veio aqui por causa de pão, então receba o pão dessa terra, receba o pão, receba as coisas dessa vida. Não, irmãos, não é isso que Jesus está fazendo, mas é isso que os pregadores hoje fazem. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então é preciso que nós venhamos a tomar muito cuidado com as nossas motivações, com o nosso propósito, pelo motivo pelo qual a gente vem buscar Deus. Né, irmãos? Que seja com o propósito de conhecer a Deus e que Ele verdadeiramente nos satisfaça. Jesus Cristo vai dizer, né, irmãos? De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus, irmãos, é salvar aqueles a quem Ele chama. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, o pão eterno não é algo que a gente recebe agora e que a gente vai morrer e no fim das contas não vai dar em nada. Não, irmãos, é salvação. Glória a Deus. O propósito da gente congregar é a salvação. Glória a Deus. O propósito da gente trabalhar, né, irmãos, é a salvação. Glória a Deus, Senhor. Não adianta, irmãos, as pessoas estão, todo mundo acha que já é salvo, por isso nem precisa ouvir sobre salvação. Sabe, irmãos, isso não existe na palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Não existe ninguém já salvo na palavra de Deus que até Jesus Cristo ouvir outras coisas senão palavras de vida eterna. Mas esses são os crentes hoje. Não, eu já sou salvo, para que eu preciso ficar ouvindo na igreja para ouvir palavras sobre salvação? Sabe, irmãos, não existe esse tipo de crente na palavra de Deus, irmão. Glória a Deus, Senhor. Se você é salvo, você quer se alimentar cada dia mais e mais das coisas eternais. Glória a Deus. Né, irmãos, mais e mais de um pão que não perece. Se você é salvo, irmãos, você vai se alimentar das coisas espirituais de Deus. Glória a Deus. Esses são os crentes da Bíblia e esses são os verdadeiros crentes hoje também. Porque não mudou, irmãos. Os verdadeiros crentes continuam os mesmos. Glória a Deus, Senhor. Então, irmãos, se verdadeiramente Deus nos chamou, essas verdades elas entram dentro do nosso coração, elas nos movem, elas nos transformam. E quando a gente recebe pão terreno, a gente fica até irritado. Né, irmãos? Isso entra dentro do nosso coração, isso mexe tanto com nós, isso nos alimenta tanto que quando alguém resolve dar pão terreno para a gente fala, opa, para de gastar o tempo dando pão terreno e dê o pão eterno, pelo amor de Deus. A gente não quer pão terreno, a gente quer pão eterno. Glória a Deus. Né, irmãos? Isso é o que acontece quando nós deixamos de ser mortos em nossos pecados, em nossos delitos e ressuscitamos para uma nova vida. Né, irmãos? Enxergamos as coisas de maneira diferente. Essa passagem, irmãos, ela sempre esteve aqui, mas a gente muitas vezes passa uma vida inteira dentro da igreja, né, irmãos? E é como se ela estivesse
É como se ela estivesse vendada, a gente não consegue enxergar ela. Está claro, está nítido, mas a gente passa uma vida inteira morto, irmãos, e a gente não consegue enxergar o que está bem diante dos nossos olhos. Santo Senhor. Né, irmãos? Mas quando Deus nos desperta, nunca mais, irmãos, nós conseguimos olhar para as coisas com os mesmos olhos. Glória a Deus. Quando Deus nos desperta, nunca mais, irmãos, nós conseguimos enxergar com naturalidade aquilo que a Bíblia diz que é errado. Santo Senhor. Né, irmãos, que possamos ir até Jesus Cristo, irmãos, nos verdadeiramente por aquilo que Ele é. E o que Ele é? O nosso Salvador. Glória a Deus. Precisamos de um Salvador. Dia após dia devemos olhá-lo como o nosso Salvador. Né, irmãos, devemos congregar prestando culto a Ele, porque Ele é digno do nosso louvor, digno da nossa adoração, né, irmãos, digno de que nós venhamos a trabalhar, né, irmãos, porque Ele fez por nós aquilo que nós nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Glória a Deus. Né, irmãos, então agora nós trabalhamos como uma consequência daquilo que Ele fez. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus a oração em nome do Senhor Jesus. Amém.